você, está começando o conteúdo extra desta semana. Hoje é sexta-feira, dia 17 de abril de 2026. Hoje a gente vai falar sobre apicultura e eu tenho o prazer em receber o Elton Filho. O Elton, muito obrigado por você ter participado aqui com a gente, seu tempo e disponibilidade. Vamos conhecer um pouco da apicultura. Como é que você começou essa questão do cultivo? É isso que fala mesmo, é o cultivo de abelhas, que você tira o mel, você tem o própolis. Você vai explicar tudo isso para a gente hoje. Boa noite, obrigado pela sua atenção. Obrigadão, seu Eduardo. Gostaria de agradecer o convite para estar com vocês hoje, para estar conversando desse tema tão delicioso que é a apicultura. A apicultura começou como um negócio familiar. Aqui em Brasília eu trabalho com essa parte de informática, sou analista de sistemas aqui, e meu pai sempre mexeu com essa parte de agropecuária. Então, assim, quando ele aposentou, que ele era funcionário público, que migrou para uma das atividades lá na roça, então a gente começou ali uma atividade de apicultura. Tem aproximadamente 10 anos. Eu fui o último a entrar e hoje eu sou o mais viciado, o mais encantado ali de todo mundo. O nosso tema na família é só apicultura. Então, começou pela minha família, e eu tive a oportunidade de passar em alguns processos seletivos para estar sendo professor em uma das escolas de apicultura que a gente tem aí, e de lá para cá a gente só vai estar obtendo conhecimento e agregando tudo aquilo ali que a gente foi buscando no meio do caminho. Nosso apiário ele fica localizado na cidade de Pameri, fica perto de Caldas Novas. Então mexe com a apicultura lá, eu, meu pai e minha mãe, meu irmão também. Então é uma atividade bem familiar, e profissional. A gente hoje consegue colocar os produtos ali no mercado também, então a gente produz abelha, para comercialização inclusive, abelha, rainha e mel. Tá? E nessa questão, Elton, como é que é o trabalho de vocês? Vocês têm um preparo, cuidado, o manejo também? Isso. Como que funciona? A frequência de manejo que a gente faz ali no apiário depende muito também da quantidade de comércio que a gente tem. Normalmente a gente faz ali uma visita por semana ou uma visita a cada 15 dias. E nessas visitas a gente vai estar verificando como que está a condição do enxame. Se esse enxame precisa de uma certa alimentação ou se ele não precisa. Em alguns períodos do ano, que a gente chama de entre-safra, não tem uma alimentação natural das abelhas. A entre-safra aqui no Cerrado brasileiro, ela ocorre no período que há muita chuva. Então a abelha não consegue buscar uma quantidade de alimento suficiente e como ela tem o sangue africanizado, ela sempre vai buscar o local onde ela encontra alimento. Então se a gente não tratar durante esse período, a gente perde todo o enxame. Então a gente às vezes está com um apiário gigantesco, se não ter esse manejo, não ter esse cuidado durante esse período, a gente pode perder o apiário. Então é simples, a visita que a gente faz ao apiário. A gente verifica se está entrando alimentação, a gente levanta os quadros para ver se tem alimento estocado e a partir disso a gente define ali se coloca uma alimentação ou não. Essa alimentação só ocorre em períodos de escassez mesmo de alimento. E uma dúvida que eu tenho, que você citou agora, a questão da entre-safra. A gente passou, agora a gente está no período do outono. O outono e o inverno, então, seria um período melhor, Elton, para essa questão da produção do mel? Seria nesse sentido? Isso. Como é que funciona? Tem a safra, entre-safra da abelha, Então é diferente da agricultura. No período no qual eles estão plantando, é o período que a abelhinha está com fome. No período de chuva, que daí a gente consegue engordar o gado ali no pasto, o pessoal está plantando as lavouras, é um período que a abelhinha não consegue, pelo menos no nosso bioma, ela não consegue fazer essa busca por alimento. Esse é o característico aqui do nosso bioma do Cerrado. Tá? Então, quando tem grandes chuvas ali, tem pouca floração. Ao contrário do que acontece em outros biomas, como Caatinga ou até mesmo de Mata Atlântica. Elton, como é que funciona o preparo da caixa isca e também do enxame da abelha? Olha só, são 3 formas que a gente está conseguindo ali os enxames. Uma delas é a caixa isca, que a gente chama de captura também. O que a gente vai fazer? A gente vai preparar uma caixa, pode ser de madeira ou de papelão. Então, normalmente quando a gente dispara de papelão, até mesmo pela questão do custo. Então, a gente vai estar colocando um quadro, que é um caixilho ali dentro. A gente vai estar colocando também uma fina camada de cera na parte de cima desse quadro, vai colocar ele dentro dessas caixas e vai colocar um atrativo, que a gente chama de feromônio. Mas esse feromônio ele não tem caráter sexual, ele
ele tem um cheiro muito agradável para as abelhas, inclusive ele é à base de própolis, então ele simula já o cheiro da casinha delas. Então ele acaba atraindo em período que tem enxameação, que é o período que as abelhas estão se multiplicando na natureza, algumas que estão procurando o local para se estabelecer, acaba verificando condições favoráveis dessa caixa e acaba se mudando para lá. Então a gente tem um sucesso no captura através dessa caixa isca. Vocês trabalham só a questão do mel ou também tem outra produção como o própolis que foi citado agora na sua resposta? O própolis da nossa região, ele é o própolis preto. A gente normalmente produz ele somente para consumo, mas a parte do mel, de produção de enxame, inclusive de produção de rainha, a gente executa ele tranquilamente. Inclusive, para iniciar nessa parte de apicultura, a gente precisa passar pela fase de alta produção de mel. A partir do momento que a gente consegue produzir uma quantidade muito boa de mel, significa o quê? Que a gente já sabe como funciona todos os estágios dentro da caixa, manejo, períodos corretos de alimentação, a gente já tem um cuidado todo especial e a abelha já consegue trabalhar por conta dessa condição. Então, a partir disso, a gente consegue migrar para essas outras partes, né? Então, o própolis na nossa região, a gente só tem o própolis preto. O própolis preto, ele é bem saudável, só que acaba que o custo para produzir ele é muito alto, né? Então, normalmente, a gente não produz a parte do própolis por conta de ser uma atividade cara para esse tipo de própolis. Mas bem pertinho daqui, em Minas Gerais, até mesmo aqui em Brasília, existe a incidência do própolis verde, né? Que aí vale muito a pena produzir para quem tem um apiário próximo desses locais. O local que é produzido o mel tem diferença? Você está sempre citando a questão aqui de Pameri, que é no estado de Goiás, estou no estado de Minas, que é o meu estado onde eu nasci, tem aqui no Distrito Federal, mas tem essa característica, por exemplo, no Nordeste é diferente, no Norte, no Sul, até no próprio Sudeste, ou Elton? Tem diferença. Cada local onde a gente está, onde o apiário é estabelecido, ele vai ter ali características da florada da região. Na nossa cidade de Pameri tem uma grande quantidade de cipó-uva, por exemplo. Então, o nosso mel, principalmente ali no período do mês 8, vai ser somente cipó-uva. A partir disso, aí começa a entrar a lixeira e algumas outras floradas da nossa região. Então, o sabor do nosso mel nunca vai ser repetido, né? Então, por quê? Porque tem algumas outras floradas que podem interferir no sabor dele. Então, a gente começa com essa de cipó-uva, que é no cerrado, mas pode abrir a lixeira ao mesmo tempo. Então, a gente tem duas floradas ali. Então, de repente, tem um pouquinho a mais de lixeira do período que a gente está extraindo o mel do que no ano anterior. Então, tem essa variação. No Nordeste também. No Nordeste, a incidência das floradas lá é através da condição da chuva. Então, conforme começa a chover, abre algumas floradas lá, características da região, e o mel, ele tem dessa. Ele vai mudar totalmente o sabor. O mel, ele tem várias cores, sabores, cheiros, e conforme a florada no qual a abelha visita. A gente está quase encerrando essa entrevista, agradecer mais uma vez sua atenção, mas surgiu duas dúvidas durante essa entrevista. A primeira, a questão da abelha, pode ser cultivada por qualquer pessoa, para quem está nos acompanhando, ou tem que ter uma regulamentação? Como é que é o trabalho de vocês? Tem o Ministério da Agricultura que tem que, vamos dizer assim, chancelar, né? É uma coisa mais antiga, mas funciona dessa maneira, Elton? Se você puder explicar para quem está nos acompanhando? A atividade de apicultura, ela exclusivamente tem que ser exercida em zona rural, tá? E a partir disso, quando a gente já tem uma colmeia, a gente já consegue regularizar. A gente não precisa de um alvará, de repente, do IBAMA, a gente não precisa de autorização do IBAMA, porque essa abelha, ela é introduzida, né? Ela não tem origem brasileira, né? Ao contrário das melíponas, que daí precisaria desse tipo de autorização. Mas a apis em si, a partir do momento que a gente faz uma captura, já tem um apiário. Com a abelha, a gente já tem um apiário. Né? E a partir disso, a gente vai se deslocar à defesa agropecuária da cidade para informar para o Estado a presença ali do apiário. A partir disso, né, a gente consegue, a partir do momento que a gente já tem o local, tem o produtor rural, já indicou para o Estado a presença, através da defesa agropecuária, a presença da apiária ali, a gente pode formar e emitir nota fiscal tranquilamente para comercializar esse mel para entrepostos, por exemplo. Né? Então, precisa haver essa regulamentação. Até mesmo para segurança do apicultor. Uma vez que a gente tem o apiário comunicado e, de repente, no local do apiário, próximo do apiário, tem lavouras, a gente consegue já
avisar para os lavoureiros da presença desse apiário ali, eles tomar alguns cuidados. Ele pode até avisar para a gente, a gente vai fazer a aplicação em determinado período. Então a gente vai lá, tanca as colmeias para a abelha não ser pulverizada e trazer essa contaminação para dentro da caixa. Porque quando isso acontece, a gente perde todo o apiário também, né? Então precisa ter essa regulamentação para a gente conseguir evoluir na atividade. Se não tiver, não consegue. E a questão de custo, Elton? É barato, caro para começar esse trabalho? Para começar, é uma atividade bem tranquila. Em torno de 5 a 10 mil reais, você começa a iniciar na atividade colocando algumas caixinhas, né? E conforme ela vai trazendo ali, vai produzindo um pouquinho de mais, a gente consegue aumentar. Tem muita gente que entra na apicultura só como hobby, só que acaba apaixonando pela atividade e começa colocando, vira um vício, né? Então, às vezes está com 5, começa, está com 10, daqui a pouco está com 50, está com 100, e é desse jeito mesmo, tá? Mas para começar a atividade é bem baratinho, né? 5 mil reais já consegue colocar 5 caixas tranquilamente. Comprou, inclusive, os APIs, o equipamento de segurança e tudo mais. Este foi o Elton Filho, que foi o convidado dessa semana aqui no Conteúdo Extra. Isso que a vida tem de melhor, conhecer pessoas como o Elton, que podem contribuir aqui no programa e também na nossa sociedade. Tá passando os créditos aqui das redes sociais dele. O Elton, muito obrigado pela sua atenção, parceria aqui com a gente, disponibilidade nesta noite aqui. Os seus conhecimentos foram muito válidos para a gente aqui no Conteúdo Extra. Muito obrigado pela sua atenção. Boa noite. Valeu, seu Eduardo. Forte abraço, boa noite. Até mais, pessoal. Tamo junto. É isso aí. Até a próxima sexta-feira. Tchau, tchau.